Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 8 do livro de 2 Reis, do verso 7 ao 15. O tema, corrigindo para restaurar. O texto bíblico nos diz assim: certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que de fato ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar e perguntou a Azael: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre de suas mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu lhe disse, Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. Meus amados, guiado pelo Espírito do Senhor, Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, para cumprir a ordem que no passado Deus havia dado a Elias, seu mestre, de ungir a Azael, rei da Síria. 1 Reis 19, de 15 a 17. Naqueles dias, o rei da Síria, Ben-Hadad II, estava doente. Ao saber que o profeta ali estava, desejou consultar ao Senhor por seu intermédio para saber se iria morrer. Até usou o termo teu filho, em sinal de submissão, mas ele era o mesmo que antes havia tentado capturar Eliseu. 2 Reis 6, de 13 a 14. É interessante lembrar que, em 2 Reis, capítulo 1, verso 2, quando o rei de Israel estava enfermo, consultou a um falso Deus. Aqui vemos o rei pagão de uma nação estrangeira buscando ao Deus vivo para saber se iria ficar curado. Ao receber Azael, representante do rei, Eliseu respondeu-lhe que o rei iria morrer, mas não por causa da doença. Ao mesmo tempo, o Senhor lhe revelou que Azael seria usado como instrumento de sua justiça para destruir as defesas de Israel, maltratar e muito ao seu povo, devido à infidelidade, à insistência de servirem a outros deuses, desobedecendo às suas leis e mandamentos, desviando de seus caminhos. Azael tentou disfarçar, contestou o profeta, respondendo que ele não era nada e nem tinha poder algum. Quando retornou à presença do rei, disse-lhe que ele iria sobreviver à doença, mas por razões óbvias omitiu suas intenções. No dia seguinte, na primeira oportunidade que teve, sufocou o rei e o matou. Assim se tornou rei da Síria, conforme a palavra do profeta. O curso da história e fatos descritos demonstram que o Altíssimo continuava preparando o Império Sírio para ser seu instrumento de correção nos rumos que seu povo tinha tomado, dando as costas para ele e se afastando cada vez mais de seus caminhos. O profeta viu antecipadamente o alto preço que Israel pagaria, cenas de horror e muito sofrimento. A vida já não é fácil quando se caminha junto ao Senhor. Imagine fazer como Israel, se tornar insensível à sua voz, viver longe de sua presença, sem a sua proteção, segurança e amparo, onde só há tristeza, dor e sofrimento. Muitos que conheceram e conhecem o Altíssimo têm tomado a mesma direção de Israel. Fogem de sua presença em direção à sua própria ruína. Ainda bem que
que o Senhor é misericordioso. Assim como no passado, continua a dar chances para os que estão longe de se arrependerem, se reconhecerem seus erros e falhas, serão perdoados e terão sua comunhão restabelecida com Ele. Atos 3, 19 e 20 nos diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Meus amados, Jesus é o elemento central do plano de Deus para viabilizar a restauração do homem na sua presença como verdadeiro adorador. Que Deus nos abençoe.